Oi para você que está aí do lado, para você que não me conhece, meu nome é Marcos, eu curso o terceiro semestre de Arquitetura e Urbanismo da Unigran de Dourados e hoje eu vim trazer um pouco para vocês aqui sobre o impressionismo. Vim falar um pouco para vocês aqui o que é impressionismo, abranger um pouco das características e citar alguns grandes nomes que passaram aí por esse período. Então, bora pro vídeo aí sem enrolação, né? Quero que você se acomode aí onde você tá agora, senta, pega alguma coisa para comer, pega alguma coisa para beber e vamos se acomodando, se chegando que vai uma aulinha de história aí para vocês. Bom, para você que está estudando aí ensino médio, provavelmente está vendo agora aí impressionismo. Se você tá com alguma dúvida aí, vamos abranger de um modo geral esse período que é tão famoso, tão leve, tão bonito. Muita gente acha que os períodos artísticos são difíceis, mas garanto que a gente vai dar uma facilitada aqui uma quase videoaula aqui para vocês, beleza? O impressionismo ele é um termo usado para designar uma corrente de pintura que tem origem lá na França, mais ou menos entre as décadas de 1860 e 1880. E representa um início da arte moderna. Então a arte moderna vem se iniciando aí mais ou menos nesse período que se inicia também o impressionismo. Começa aí um período a gente pode considerar um período de revolução na história. A origem do nome impressionismo ela é inspirada na tela Impressão Sol Nascente de 1872 do Claude Monet. Podemos dizer que também ela possui uma relação com o estilo da pintura, que é a impressão de diversos modos. A gente vai falar um pouco mais aqui para frente das características e esse nome possui uma breve relação. O impressionismo ele foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências do século XX. Havia ali algumas considerações iniciais, porém elas eram mais práticas do que teóricas. Os artistas seguiam seus procedimentos técnicos para obter os resultados que caracterizavam sua pintura. Ou seja, não possuíam muitas regras no impressionismo, não seguiam ideais muito fortes para realizar a pintura, até a escultura mais para frente ali, então não possui uma base muito fixa. A primeira vez que o público teve contato com os impressionistas da época, foi uma exposição coletiva que teve em Paris, em abril de 1874. Porém, o público reagiu de uma forma muito mal ao novo movimento que vinha na época, porque eles ainda se mantinham fiéis aos princípios acadêmicos da pintura que tinha acabado aí de passar. O impressionismo ele vem reagindo a essas academias, vem reagindo a essas academias de arte, vem contra diversos princípios. Então o pessoal não estava ali acostumado com esses novos ideais que chegou ao impressionismo. Foi totalmente diferente as ideias, totalmente diferente os princípios. E como toda nova ideia, o pessoal demora um pouco a ser acostumado. Tinha um crítico muito famoso na época, o Louis Leroy, e quando ele viu a obra do Monet pela primeira vez, a obra Impressão Sol Nascente, ele criticou de forma sarcástica, dizendo que eles eram impressionistas, E então daí também vem esse nome do impressionismo. Além desse crítico, outros críticos também iam de encontro com essas ideias. A gente pode localizar alguns princípios comuns nas pinturas desses artistas, hábitos que eles tinham para produzir. A gente pode considerar essas como as características do impressionismo, que é a preferência pelo registro da experiência contemporânea, ou seja, representavam sempre cenas atuais, não eram cenas de valor histórico, não eram cenas do passado, não eram cenas do futuro, uma cena ali pré-visualizada. Eram sempre cenas diante da natureza, quase sempre ali. Existiam alguns pintores com exceções, que a gente vai dar mais uma olhada daqui para frente. A base era uma pintura da natureza e sempre impressões pessoais e sensações visuais imediatas.
É o que eu quero dizer com sensações visuais imediatas. Eram pessoas fazendo pessoas no seu dia a dia. Hoje em dia a gente fala como se fosse ser espontâneo, né? Então as pessoas simplesmente estavam no dia a dia delas, uma característica do modo de pintar deles, do modo de representar a arte na época. Eles possuem também a suspensão do contorno e dos claros escuros que tinham. Esse contraste claro-escuro ele acaba terminando ali no impressionismo. Esse tom de claro-escuro nas pinceladas, né? Eles acabam não tendo mais no impressionismo. Por que não possui mais contorno? Eles diziam que o contorno do ser humano ele era uma coisa abstrata, era uma coisa criada na nossa cabeça para utilizar como forma de visualização do ser humano. Então, quando a gente pode visualizar isso quando a gente é criança e quando a gente pega para desenhar, a professora passa no quadro para a gente desenhar uma criança ou para desenhar alguma pessoa, a gente procura sempre traçar, né, em volta da figura. Isso independente de ser humano, de ser qualquer objeto. Então a primeira coisa que a gente faz é a gente traçar, né, esse objeto em volta para montar a forma do objeto. E então isso como eles buscavam ali uma forma de realidade diferente do realismo. A gente pode deixar bem claro que eles queriam que fosse real, mas um real diferente do realismo. Eles aproveitavam ao máximo a luminosidade e o uso das cores complementares. Utilizavam bastante a teoria das cores, né? As cores que eram complementares, as cores que eram ali próximas. E então eles sempre buscavam a luz como uma base para a pintura deles. Era o ponto fixo ali, o marco inicial de qualquer pintura. Era a luz, a luminosidade. E tanto que as principais pinturas aí ela é feita ao ar livre, né, para aproveitar a luminosidade do sol. Claro que a gente também tem artistas que produzem obras em teatros. A gente vai ter mais pra frente que a gente vai estudar. A gente vai dar uma olhadinha ali. Artistas que faziam suas obras dentro de casa, dentro de teatros. A intenção era a luz, era buscar a luz, os vários ângulos da luz, mas não necessariamente a luz solar. É importante frisar isso, que a luz que eles buscavam podia ser tanto artificial quanto natural. Aí variava de artista para artista. A sombra dos desenhos elas eram representadas por várias cores, mas nunca eles utilizavam o tom o preto em si. A gente vem aí no neoclássico, no romantismo, que é uma pintura mais forte, mais pesada. Eles utilizavam bastante o preto, né, para representar, fazer a representação da sombra. E isso é mais uma das coisas que não é utilizado mais quando se inicia o impressionismo, que é a utilização do preto na sombra. Por que eles não utilizavam mais o preto na sombra? Eles declaravam que o preto era como se fosse a cor morta, uma cor representava a morte da cor, uma coisa obscura. E não era isso que eles queriam passar para as pessoas, né? Então as sombras elas eram coloridas, eram tons de amarelo também mais fraco, era tons de azul, eram cores claras, às vezes cores escuras, mas nunca chegava ao preto. As paisagens e as naturezas mortas eram um dos temas preferidos, alguns dos temas mais preferidos pelos pintores. A gente observa uma variação no repertório dos artistas. É só a gente lembrar as figuras, por exemplo, as figuras femininas do Renoir, os grandes artistas do movimento, as dançarinas do Degas, que também é um outro artista que a gente vai estar visualizando, como eu havia falado agora há pouco. O Degas é um importante artista que ele faz as obras dentro de locais, né? Ele foge um pouco do padrão aí que a gente pode considerar que o Monet impôs esse padrão, porque ele é o grande representante do movimento, é a base do movimento, um movimento meio que gira em torno do Monet ali, e o Monet ele pinta cenas para fora no dia a dia, aproveitando a luz solar, e o Degas é uma das exceções do movimento que acaba fazendo suas obras aí dentro de locais. Os retratos de interiores do Cézanne
do Paul Cézanne, que também é outro artista aí que a gente viu que é uma exceção. A gente vai dar mais uma olhadinha mais um pouco. Também faz suas pinturas dentro desta casa. Na verdade, ele se limitava apenas a pinturas de interiores. O Cézanne aí e o Degas são exceções do impressionismo. Como eu havia dito, quando a gente se trata de luz, a gente pode tanto aproveitar a luz artificial quanto a luz solar, a luz natural, né? Então não é porque o impressionismo, é porque nas definições de impressionismo tá que eles utilizam a luz que vão se limitar apenas à luz do sol. Então é importante a gente citar isso. Entre os paisagistas mais fiéis do movimento é o Pizarro. Ele foi o único a participar de todas as exposições do grupo. Eu falo grupo porque eles sempre eram bem unidos. Eles formaram realmente um grupo entre eles para realizar esse movimento. Eles tinham, a gente pode citar aí o Monet, tinha o Cézanne, tinha o Pizarro, tinha o Manet, nomes parecidos aí que pode confundir, mas são dois artistas diferentes, o Monet e o Manet. Então o Pizarro ele era um dos artistas mais fiéis que tinham o movimento. Ele sempre estava ali em cima, sempre participava de todas as exposições que tinham na época e era sempre comprometido com os pontos centrais da pauta impressionista. Até o fim da sua vida ele sempre foi fiel a esse movimento. Então sempre defendia o movimento, ele sempre buscou ser o mais fiel possível ao movimento. Claude Monet, francês e o mais célebre dos impressionistas, foi um incessante pesquisador da luz e seus efeitos. Pintou vários motivos em diversas horas do dia e em várias épocas do ano, a fim de estudar as mutações coloridas do ambiente com sua luminosidade. Monet teve uma catarata no fim de sua vida. A doença o atacou por causa das muitas horas com seus olhos expostos ao sol. Durante sua doença, Monet não parou de pintar. Usou nessa época de sua vida cores mais fortes como o vermelho e o vermelho goiaba, cor tijolo, entre outros verdes, rosas, vermelhos e cores mais fortes. Em 1911, com o falecimento de Alice, sua esposa, e seu problema de visão, Monet perdeu um pouco a vontade de viver e pintar, e morreu em 1926. Edgar Degas, parisiense, sua formação acadêmica e sua admiração por Ingres fizeram com que valorizasse o desenho e não apenas a cor, que era a grande paixão do impressionismo. Além disso, foi o pintor de poucas paisagens e cenas ao ar livre. Os ambientes de seus quadros são interiores e a luz é artificial. Sua grande preocupação era flagrar um instante da vida das pessoas, aprender o momento do movimento de um corpo ou da expressão de um rosto. Adorava os teatros de bailados. Jacob Abraham Camille Pissarro, francês, cofundador do impressionismo, sua pintura se caracterizou por uma paleta de cores cálidas e pela firmeza com que consegue captar a atmosfera, por meio de um trabalho preciso da luz. A estrutura dos quadros de Pissarro encontra total correspondência na obra de Cézanne, que foi mútua a influência entre ambos. Como professor, teve como alunos Paul Gauguin e seu filho Lucien Pissarro. Ao jovem Gauguin, aconselhou a utilização das cores. Esses conselhos surtiram efeito, e Gauguin começa a utilizar a cor em seu estado puro. Edouard Manet foi pintor e artista gráfico francês. Os gostos de Manet não vão para tons fortes utilizados na nova estética impressionista. Prefere os jogos de luz e de sombra, restituindo ao nu e a sua verdade, muito diferente dos nus adocicados da época. O trabalho das texturas é apenas sugerido às formas simplificadas. Os temas passaram a traduzir a vida da época. Manet era criticado não apenas pelos temas, mas também por sua técnica, que escapava às convenções acadêmicas. Frequentemente inspirado pelos mestres clássicos e em particular pelos espanhóis do século de ouro, Manet influenciou, entretanto, certos precursores do impressionismo, em virtude da pureza de sua abordagem.
Bom, galera, essa foi uma breve explicação do que era o impressionismo. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí um pouco. Eu tentei abranger de uma forma um pouco geral, um pouco fora do contexto que a gente acaba encontrando na internet. A gente acaba encontrando na internet muitas coisas breves. Eu tentei detalhar um pouco do que era ali na época para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco. E é isso. Quero muito que vocês curtam esse vídeo aqui embaixo. Vão aqui no botãozinho do joinha que tem aqui embaixo. Dá aquele like para contribuir aí. Quero agradecer a todo mundo aí que acompanhou o vídeo até o final. Quer fazer um vídeo curto, porque eu sei que muita gente não tem paciência para sentar e escutar alguém falar por tempo, né? E então é isso, pessoal. Dá um like aqui embaixo no vídeo para ajudar. Quero agradecer também a professora Valesca, que é professora responsável por esse trabalho, por ter dado esse tema. Agradecer também ao apoio de todo mundo e a Unigran, que é a nossa universidade aí, né? Um grande abraço para vocês, pessoal. Um beijão e lembra de passar álcool em gel na mão, hein?